Provérbios antitéticos. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Porque no mundo em que vivemos, há muitos milênios, já existe um conflito contraditório entre duas classes de pessoas, os justos e os perversos. Os justos são aqueles que têm um procedimento exemplar, correto, uma reputação ilibada, digamos assim. E eles, os justos, eles procuram viver dessa forma, de forma íntegra, reta, se desviando do mal. O objetivo deles é esse. Ao contrário dos perversos, que correm para o mal, fazem muitas maldades, muitas perversidades no mundo, causam guerras, violências, mortes, destruição, enfim. Então, no mundo em que vivemos hoje, no século XXI, existe esse conflito entre justos e perversos. E os provérbios antitéticos separam as coisas, mostram claramente qual é o procedimento dos justos e qual é o procedimento dos perversos, que são contrários entre si. E é aí que está a grande divisão da humanidade hoje, se caracteriza por essas coisas. Então, vamos entender um pouco mais a respeito disso. Eu vou iniciar aqui lendo a definição sobre os provérbios antitéticos. Então está escrito assim na definição. Os provérbios antitéticos são aqueles que trabalham com a ideia do contraditório. Através da comparação, o sábio Salomão deixa claro que há uma linha de separação entre justos e perversos, não havendo a mínima possibilidade de misturar a luz com as trevas, como está escrito, por exemplo, no Salmo 1 e também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. Então, os provérbios antitéticos são para separar o procedimento do justo do procedimento do perverso. Porque ambos os procedimentos não combinam entre si, são opostos. Da mesma forma como os justos são opostos aos perversos e os perversos são opostos aos justos. Há essa oposição na humanidade hoje. Então, é um fato literal mesmo que a humanidade está dividida hoje entre justos e perversos. E isso vai continuar até o fim dos tempos. Então, eu vou ler aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 28, onde vai falar sobre os provérbios antitéticos. Então, vamos ler aqui alguns versículos aqui. Eu não vou ler, eu vou separar esse assunto em duas partes. Hoje eu vou ler alguns versículos aqui da primeira parte e amanhã eu faço a segunda parte desse assunto, que são os provérbios antitéticos. Então, eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 28 de Provérbios de Salomão. Está escrito assim, ó. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que
os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Então, só nesses primeiros 7 versículos aqui, já dá para se compreender um pouco as diferenças entre o justo e o perverso. O justo vai sempre procurar fazer algo certo, tanto diante de Deus como diante dos homens. O procedimento dele vai ser sempre esse. Ele vai se desviar do mal. Ele não vai dar lugar à perversidade em sua vida em tempo algum. Porque para ele o que importa é o bem. É fazer algo que possa ser como práticas de retidão. Então, ele tem isso em si. Agora, o perverso não. Ele se deixa levar pelo mal. Ele pratica o mal. Ele pratica coisas erradas. Coisas que vão prejudicar outras pessoas. E às vezes até ele mesmo. Então, essa diferença é assim que acontece hoje. Dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber isso quando você olha hoje a humanidade como está. Onde os justos continuam querendo ser justos e os perversos praticam perversidades. Eles têm um procedimento libertino, pecaminoso. Enfim, assim é que se caracteriza a diferença entre o justo e o perverso. Então vamos continuar lendo aqui, ó. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico e sábio, aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, mas esses provérbios antitéticos aqui, mais uma parte deles foi lida aqui, para a nossa compreensão hoje. Porque hoje vivemos num mundo assim, pessoal, separado entre justos e perversos. Possivelmente, os perversos estão em maioria, mas isso não significa que eles podem, como é que eu posso dizer? Eles podem derrotar os justos, digamos assim. Não, talvez eles possam oprimir, reprimir, porque muitos perversos estão no poder político. Então, eles criam leis para oprimir os justos. É assim que acontece.
E mesmo que isso aconteça, os justos continuarão sendo justos. Eles não vão deixar a sua prática de retidão por causa de homens ou de leis humanas. Então, o justo vai continuar sendo justo, com certeza. Até porque as próprias práticas perversas estimulam o justo a continuar sendo justo, a continuar tendo vida exemplar, vida irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. E quanto aos perversos, quanto mais eles se afundam na sua própria perversidade, eles ficam, digamos assim, alegres por isso, satisfeitos momentaneamente. Essa é a realidade, pessoal. O mundo funciona dessa forma, como esses provérbios aqui falaram claramente para você e para mim. Essa é a antítese do mundo, justos e perversos. O procedimento dos justos é contra todo o procedimento dos perversos. E o procedimento dos perversos é contra todo o procedimento justo dos justos. Então, vai ficar esse conflito aí até o fim dos tempos. Essa é a verdade. Então, nós que estamos vivendo hoje, estamos vivendo em meio a esse conflito aí, constante. Então, é necessário que aqueles que são justos continuem na prática da justiça, cada vez mais. É preciso fazer isso com diligência cada vez maior. As pessoas têm que se empenhar, ou melhor, os justos têm que se empenhar em práticas justas cada vez mais. Os perversos, infelizmente, vão continuar nas suas práticas perversas, afetando a vida de milhões e milhões de pessoas no mundo hoje. É assim que acontece. É por isso que no mundo existe essa desigualdade social. Porque esse conflito entre justos e perversos causa esse desequilíbrio, digamos assim. Mas, quando existir os novos céus e nova terra, nos quais vai habitar a justiça, ali só habitarão os justos, porque os justos herdarão a terra. Os perversos não. De forma alguma. Então, é bem claro isso, é bem simples entender. Esses provérbios antitéticos, eles nos ajudam a discernir o justo e o perverso. Para que qualquer pessoa hoje, consciente, possa entender isso, possa compreender essa diferença. E aí, cabe a cada pessoa, pelo seu próprio arbítrio, pela sua responsabilidade pessoal, se definir entre justo ou perverso ou justo. Qual a sua decisão? Você vai querer ser justo ou você vai querer ser perverso? A escolha é sua, a escolha é minha. É uma responsabilidade pessoal de cada um tomar a sua decisão firme e definitiva para que seja justo ou perverso, sabendo que no final de tudo, quem vai se dar mal no final são os perversos. E quem vai rir por último, digamos assim, são os justos. Os justos, claro, no padrão de Deus. Porque Deus criou o homem reto para ser justo, para ser irrepreensível, para ser exemplar, para andar na retidão. Mas, ao longo do tempo, o homem, aos poucos, foi se envolvendo em muitas astúcias que o perverteram. E muitos homens, por causa disso, se tornaram perversos. É assim que aconteceu. Então,
Nós devemos entender essa questão, pessoal. É preciso se conscientizar disso. É preciso que exista justos e perversos no mundo. Eles vão conviver juntos assim, como joio e trigo. Mas um dia o joio, que representa os perversos ou os ímpios, eles serão colhidos e lançados ao fogo. Mas o trigo será recolhido no celeiro e ficará salvo para sempre. Essa é a verdade. Quando o Senhor Jesus disse a parábola do joio e do trigo, ele falou isso claramente quando ele explicou essa parábola. Ali ele separou o procedimento do justo e o procedimento do perverso. Então, é assim que acontece, pessoal. Essa é a realidade pura e simples. E Salomão, quando escreveu esses provérbios antitéticos, ele, pela sabedoria que lhe foi dada, ele conseguiu separar as coisas. O procedimento do justo e o procedimento do perverso. Porque são procedimentos opostos entre si. Não combinam em nada. Não combinam em nada mesmo. E não podem coexistir juntos. Não podem coexistir juntos em tempo algum. Isso está bem claro e simples de se entender. Então, a humanidade hoje tem esses provérbios. Para que cada um desses provérbios possa levar a pessoa a compreender isso hoje. Esses provérbios são de fácil compreensão para qualquer pessoa. Então, eu vou continuar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Mas nesse vídeo, eu já falei algo importante aqui. Eu já li aqui algumas coisas importantes para que o discernimento dessas coisas possam contribuir para alguém tomar uma decisão importante, séria e definitiva em sua vida. Porque ao longo, porque daqui para frente a vida, a nossa vida, a sua vida e a minha vida vão continuar. Não sei se você é justo ou perverso, mas a nossa vida vai continuar. As pessoas vão conviver por muito tempo, ou melhor, os justos e os perversos vão conviver nesse mundo por muito tempo ainda. É só no final que vai haver a separação definitiva. Então, até lá, ainda há tempo de o perverso se arrepender, se purificar dos erros, se converter ao Senhor Jesus e passar a viver como justo, com procedimento exemplar. Com um procedimento que tenha, ou melhor, que seja baseado na retidão, nas práticas que possam levar o ser humano a praticar o que é bom e não o que é mal. O que é mal tem que ser combatido, porque mal é algo perverso e nada que é perverso é bom para o ser humano, em tempo algum. Então, o nosso modo de pensar não pode ser perverso. O nosso modo de falar também não. E nem aquilo que praticamos pode ser perverso. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Essa é a mensagem para o nosso entendimento. Para escolhermos de qual lado vamos ficar. E a escolha tem que ser definitiva. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Porque cada vez mais a melhor coisa a se fazer é andar como alguém justo e se desvia do mal. Então, quem proceder assim, corretamente, com certeza vai ganhar um bom galardão no final de tudo. Vai ganhar uma recompensa dada pelo próprio Deus,
que viu que um ser humano decidiu firmemente viver como justo na retidão. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.